Oi, eu sou o Gabriel e este é o quinto vídeo de dicas de desenho do canal. E como o nome do vídeo indica, eu trago aqui noções básicas de profundidade, perspectiva. Para quem não tem muita familiaridade com esse termo, é basicamente a noção de perto e longe. É aquela sensação de quando você vê uma coisa muito longe, ela aparenta menor, e quando está mais próximo aparenta seu tamanho real. Essa é a noção de profundidade, perspectiva. E se tratando de mundo real as coisas são assim, no desenho não há de ser diferente. Antes de eu começar a passar as dicas, vale lembrar de um macetinho rápido que a gente aprende de perspectiva, que é desenhar um cubo ou qualquer outra fórmula geométrica deste jeito que vocês estão vendo aí na imagem. Essa é considerada uma falsa perspectiva, tem o nome técnico de perspectiva isométrica. Para um desenho realista, isso não funciona muito. Isso é bastante usado para planta de peças e em alguns RPGs também. Diablo, por exemplo, Warcraft, se eu não me engano, usa esse tipo de construção nos seus cenários. Dá uma noção de profundidade, você consegue ver o lado da construção, da forma geométrica, mas é uma perspectiva falsa. Então eu não falarei deste tipo de perspectiva neste vídeo. Vamos lá. Então, você vê agora esses dois cubos aparecendo na imagem, já dá para perceber que é um outro tipo de construção. Parece ter mais profundidade, parece ser um pouco mais real do que aquela perspectiva isométrica. Aparentemente o cubo menor está atrás e acima, e o grande está à frente. E com um pouco mais de atenção você percebe que as duas laterais esquerdas dos cubos, elas vão diminuindo gradativamente, a ponto de que, se você traçar uma linha reta, parece que ela se encontraria no infinito, num ponto no infinito. E essa é a primeira noção que a gente tem que ter para entender perspectiva. Neste exemplo do desenho, estou fazendo com que um lado apenas esteja convergindo para um ponto distante, e o outro lado, no caso a frente do cubo, está reta. Falando assim parece um pouco confuso, mas eu vou mostrar para vocês como que funciona a construção desse cubo. Vamos lá, esta linha vermelha, tá vendo que cruza o quadro inteiro? Ela é a linha do horizonte, e ela tem esse nome que é um tanto autoexplicativo. Você pode olhar pela sua janela agora, você vai ver que os prédios ou a mata, seja lá onde você vive, ela se direciona em uma linha reta no final de tudo. Este é o horizonte. Tem na vida real, tem no desenho. E para não escrever linha do horizonte, a gente coloca só LH. Agora você me pergunta, tá, eu entendi que existe uma linha do horizonte, mas o que isso influencia na perspectiva? Assim como Colombo disse uma vez que os barcos sumiam no horizonte, as coisas vão diminuindo até chegar ao horizonte. Numa explicação simples. Então essa lateral dos cubos de qualquer outro objeto que porventura estaria no meu desenho vão convergir até o horizonte. E aqui está a segunda noção de desenho em profundidade. A primeira é a linha do horizonte e a segunda é o ponto de fuga. Linha do horizonte é simples porque se existe um desenho ele tem que estar num plano e esse plano é o nosso horizonte. E o ponto de fuga já que está em profundidade, em perspectiva, o desenho tridimensional ele tem que fugir para algum lugar. Então este ponto de fuga é para onde a profundidade se direciona. Neste desenho a gente vai usar um ponto de fuga. Você pode desenhar até com 2 pontos de fuga na linha do horizonte. E tem um desenho que é um pouco mais trabalhado, que são com 3 pontos de fuga. 2 seriam nesta linha vermelha do horizonte e um terceiro ponto na composição do desenho, em qualquer outro lugar. Vale lembrar que mesmo sendo 1, 2 ou 3 pontos de fuga, quanto mais próximo o desenho tiver do ponto, maior vai ser a distorção de uma das faces. Eu vou deixar algumas imagens aparecendo aí de desenhos com pontos de fuga para vocês terem uma noção melhor. A explicação deste vídeo é bem básica mesmo, é só para introduzir o tema. Tem desenho, tem construção tão trabalhada que você percebe que o cara ficou horas só esboçando o desenho com o horizonte, o ponto de fuga, e são trabalhos que é fantástico. Uma vez que você pega essa teoria de ponto de fuga, linha do horizonte, você começa a perceber, é automático. Em todo desenho que você vê, você vai começar a perceber essas noções. Você vai imaginar uma linha partindo do prédio
indo para o fundo no horizonte. Você vai andar pela rua, vai ver como as calçadas se juntam num ponto bem pequeno no fundo e os prédios se ordenam de uma maneira... não adianta ficar explicando, você vai perceber isso. Vamos focar no nosso cubo para passar mais algumas explicações. Como esse desenho é com um ponto de fuga só, eu não preciso me orientar para desenhar a frente do cubo, ou do retângulo, ou do prédio que eu estaria desenhando. A profundidade vai estar só na lateral. Aqui no caso, nas laterais. E aqui eu estou começando um outro desenho. Eu coloquei o ponto de fuga mais para o centro, porque eu vou fazer uma rua. Vou desenhar uma rua bem simples, com alguns prédiozinhos do lado, para vocês terem uma noção de como funciona na prática. Bom, eu puxei um raio do ponto de fuga, algumas linhas, para ter noção de como os lados vão se direcionar para o ponto. E eu traço algumas linhas retas, que serão o pé direito, serão a parede dos prédios. Como o desenho tem um ponto de fuga só, esta parede não tem segredo, são linhas retas. Eu traço uma linha mais ou menos embaixo para fazer a direção da calçada. Aqui é bem aproximado. O legal é você fazer certinho medindo as proporções. Mas mesmo no olhômetro, do jeito que estou fazendo, você vai perceber que fica legal. Já dá um ar mais profissional assim no seu desenho. Daí a calçada tem um degrauzinho, eu puxo uma linha para fazer mais ou menos um degrauzinho. Aí esse prédio eu decido que não vai ter nada na frente, eu faço o quadrado, que é a lateral do prédio, que vai ser mais ou menos um quadrado reto. Não preciso me preocupar com profundidade, porque... Eita, passou uma moto. Não preciso me preocupar com profundidade, porque só a lateral que vai seguir aquele ponto de fuga. O desenho é mais simples, tem um ponto de fuga só, então essas laterais são retas. Não tem problema, se a gente erra, a gente apaga, faz de novo. O negócio é ter calma e entender como funciona a lógica da coisa. Bom, e aí esses dois caixotes deram origem aos prédiozinhos. Como o prédio tem uma porta, então desenho mais ou menos uma porta ali. Sempre as linhas da diagonal, assim, eu vou me orientar pelo ponto de fuga. Então puxo uma linha reta para fazer a janela, mais uma janela ali em cima, e aos poucos esse caixotão já vai ter um ar de uma casinha de 2 andares, um comércio de 2 andares. Aí a gente dá um zoom e eu vou só contornar mais ou menos para você ter uma ideia do que é o esboço e do que vai ficar para o desenho final. E uma dica legal também, não tanto aqui no meu desenho, que tá feio, tá, que eu tô fazendo rápido. Quanto mais próximo tiver da tela, quanto mais em primeiro plano tiver o objeto, é interessante deixar as linhas do contorno mais grossa. Quanto mais próximo tiver de você, o observador, o objeto estiver mais próximo, a linha é mais grossa, o contorno é mais grosso. Quanto mais distante está ficando, você faz o contorno mais fino. Isso dá uma ideia legal de profundidade. E aqui eu vou fazer mais ou menos um arbustinho colado na parede, umas ranhuras na parede, como se fossem os tijolos, umas linhas de reflexo no vidro, algum detalhinho assim na porta, coisa simples, para dar, coisa simples que ajuda a dar um toque no desenho. Agora eu quero fazer uma lixeira aí do lado, aí eu faço a primeira linha, né, da altura, daí de onde que eu vou puxar a profundidade dela? Eu vou lá no ponto de fuga, no ponto lá na linha do horizonte, e vou puxar uma linha até mais ou menos onde eu quero que ela chegue, para me orientar mesmo. Essa vai ser a tampa da lixeira. Vou puxar de novo. Você vê que eu não arrisco, a gente não arrisca em perspectiva. A gente sempre vai buscar lá no ponto de fuga para fazer mais ou menos certo. Aí eu vou contornar mais ou menos a calçada, vou adiantando um pouco aqui, e quando chegar numa parte interessante eu volto.
Para enriquecer um pouco a nossa composição, eu vou desenhar um pedestre aqui próximo da porta. Só uma silhueta bem simples mesmo, é um stickman, um homem palito, só para vocês terem uma noção. Bom, as pessoas costumam ser um pouquinho menor que as portas, então eu vou usar mais ou menos esta medida. Tá aí, nosso pedestre vai ter essa altura, e eu vou aproveitar, vou puxar do ponto de fuga, nesta altura, uma linha para desenhar um pedestre mais para frente, para dar toda essa noção de profundidade. E lembrando que para não ficar muito poluído o seu esboço, você pode apagar as linhas que você já usou se estiver atrapalhando. O ideal é que fique um esboço limpo e claro, mas no meu caso, como eu não tenho outra saída, eu vou ter que dar uma apagadinha. Então aqui você percebe claramente a noção de perspectiva. A mesma pessoa que apareceria com aquele tamanho perto da porta, nessa altura para frente da lixeira deste imóvel, ela aparecerá com esse tamanho. E agora sobre esta linha guia do esboço, essa linha verde, vou desenhar de branco a silhueta do nosso transeunte, o nosso cidadão caminhando pela calçada. Estão parecendo extraterrestres, mas tá tão bonitinho. E eu acho que o que tinha que ser dito já expliquei. Eu vou deixar o vídeo correndo do desenho até o final, para vocês percebam que é só repetição. A lógica já é essa mesma e eu vou só fazendo do outro lado. Então eu já vou me despedindo nesse vídeo. Se você acha que o vídeo foi útil, que essas dicas foram boas, deixa aí o seu joinha. Se não entendeu alguma coisa, comenta aí, pergunta. Se tem alguma sugestão para um próximo vídeo, elas sempre serão bem-vindas. E se quiser compartilhar também o vídeo com seus amigos para ajudar na divulgação, eu fico eternamente grato. Um último recadinho sobre o último vídeo, eu comentei de fazer um grupo no Facebook. Eu estou fazendo, se ele estiver pronto o link vai estar na descrição. Se não, fique atentos. E é só isso, um abraço e até a próxima.